Hi everyone! Tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher Thaís mais uma vez, tá? E eu vou estar falando no vídeo de hoje sobre as preposições no inglês, bom? Que são as prepositions, tá? Então, o que é, né, uma preposição? São aquelas pequenas palavras que são usadas para ligar um substantivo a outro, ou um verbo também, e ele costuma dar sentido, né, a nossas frases em inglês, tá bom? Ou seja, as preposições são nada mais, nada menos que na, no, em, tá bom? São essas preposições que a gente vai estar falando aqui na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. As preposições que eu vou estar falando com vocês hoje é o at, o in, on, for e o to, tá bom? São essas 5 preposições que eu vou estar explicando para vocês na aula de hoje. Então vamos lá. O at, quando geralmente nós utilizamos o at? Dependendo do contexto, pode significar a, em, na e no, ok? O in também, dependendo do contexto, pode significar dentro de, tá bom? De, na e no. O on, ele pode significar sobre a, em cima de, acima de, em, no e na, tá bom? O for, ele pode significar para, durante e por. E o to, dependendo do contexto, também pode significar para ou a, ok? Lembrando, tá, gente, que o inglês, ele é um idioma que ele tem poucas regras, mas ele tem muitas exceções, tá bom? Então eu vou explicar algumas regrinhas para vocês, porém vocês vão ver alguma frase que não vai encaixar, ok? Então aquela frase vai ser uma exceção, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo at. O at, uma das formas que nós podemos utilizar ele é para indicar horários, tá bom? Se você já assistiu meu vídeo falando sobre as horas, você provavelmente já deve saber disso. Então, temos aqui um exemplo. I have to be there at 2 o'clock. Então, eu tenho que estar lá às 2 horas, ok? Então, esse às, envolvendo na parte das horas, eu tenho que comer às 1 hora. Eu tenho que comer às 10 horas da noite. Enfim, sempre que envolver uma frase que você vai fazer alguma ação em determinado horário, você utiliza a preposição at, ok? Outro, né, jeito de usar o at é para indicar lugares específicos, tá bom? Por exemplo, aqui. We'll celebrate my birthday at Danny's house. Ok? Então, esse will aí é a mistura, né, a junção de we, que significa nós, e aí contraído will, que é o auxiliar do futuro. Então, nós iremos celebrar ou nós celebraremos meu aniversário na casa da Dani, ok? Então, casa da Dani é uma casa específica, ok? Se você está conversando com alguém que conhece a Dani, essa pessoa sabe quem é a Dani, onde vai ser a festa, porque é um lugar específico. E sempre que for um lugar específico, você vai utilizar o at. E aí nós temos agora o in, tá? Um dos jeitos de usar o in é para indicar tempo, sendo ano, mês, estações do ano ou alguma parte do dia. Bom, por exemplo, I study in the morning. Aí eu estou utilizando uma parte do dia, né? Eu estudo de manhã, ok? Então, eu estudo de manhã, eu vou usar o in, tá? Eu estudo à tarde, I study in the afternoon. Eu estudo à noite, é uma das exceções, tá bom? Então, quando você vai falar que faz alguma ação à noite, aí você não utiliza o in, tá? Pra noite você não vai utilizar o in. Você vai utilizar o que nós acabamos de ver, que é o at night, ok? I teach English at night. Eu ensino inglês à noite, beleza? Mas as outras partes do dia, como manhã e tarde, nós utilizamos o in. Aí pra mês também.
ok? Se você for falar alguma coisa referente a mês ou ao ano, lembre que você utiliza o in, tá? Outra forma também é para indicar lugar, seja uma cidade, país ou um local específico, tá? Então, he works in São Paulo. Ele trabalha em São Paulo. Então, se for me referir a estado, cidade, país, eu vou utilizar o in, tá bom? Foi falado também que a gente utiliza o in como sentido de dentro de. Como assim? Digamos que você está falando com alguém e essa pessoa está vindo te encontrar. E aí você está na frente desse lugar. Você vai usar o at, porque é um lugar específico que as duas pessoas já sabem onde é, ok? Agora, se você estiver dentro desse lugar, você vai falar I am in, e aí o nome do lugar em que você está, beleza? Aí nós temos o on, tá? O on, nós temos 3 formas de utilizar ele, tá? A primeira é para indicar tempo. No entanto, diferentemente de in, ele é usado somente para datas específicas e para dias da semana, ok? Então, in nós usamos para mês, ano, né? Porém, para semanas é o on, ok? E para datas específicas também. Como assim? I was born on March 5th, ok? Então, eu nasci no dia 15 de março, ok? É uma data específica, eu dei o dia, ok? Então, eu uso o on. Se eu for falar que eu faço alguma coisa na semana, I go to church on Sunday. Eu vou à igreja ao domingo, ok? Então, sempre para dias da semana, fim de semana, a semana, nós utilizamos o on. Para indicar lugares e objetos. Todavia, diferentemente do in, ele é usado, né, para locais e objetos que possuem uma superfície. Nesse caso, ele significa em cima ou sobre a, ok? Então, se você quiser falar que alguma coisa está sobre outra, você vai utilizar o on. Por exemplo, coloquei aqui a frase clássica, né, que todo mundo conhece. The book is on the table. Ok? The book is on the table, né? É uma frase clássica, tem até uma música com essa frase, que significa o livro está sobre a mesa. Sobre a mesa. Bom, então ele está em cima da mesa. Sempre que você quiser falar que alguma coisa, algum objeto está em cima de outro, você vai utilizar o on, tá bom? Outra forma também é para referir meios eletrônicos onde informações são disponibilizadas, tá? Por exemplo aqui, don't believe everything you see on the internet, ok? Então, não acredite em tudo que você vê na internet. Então, esse na vai ser o on, ok? Por exemplo, she's on the phone. Ela está no telefone, no celular. Eu uso on. Isso passou no rádio, vou usar on, tá bom? Tudo que envolver aí dispositivos e meios eletrônicos, você vai utilizar o on. Aí aqui nós temos o for também, que serve para indicar duração de tempo, ok? Por exemplo, I've worked at school for 4 years. Então, eu trabalhei na escola por 4 anos, ok? Então, esse por vai ser o for. Outra forma é para indicar finalidade ou função de algo, né? Nesse caso, geralmente é seguido por um gerúndio. O gerúndio é o nosso famoso ing, que no português é conhecido como ando, indo e endo no final dos verbos, tá bom? Por exemplo, a shaver can't use it for shaving the bird, ok? Então, um barbeador, né, é usado para cortar, né, tirar a barba, ok? Então, quando você vai falar para que serve algo, a finalidade daquilo, você vai utilizar o for, tá bom? Para indicar benefício ou favor também. Por exemplo, exercising is very good for the health.
ok? Então, se exercitar é muito bom para a saúde. Então, quando você for falar o benefício ou algo a favor também de alguma coisa, você vai utilizar o for. E também para indicar motivo ou propósito. No entanto, diferentemente do to, que a gente já vai ver, ele é seguido de substantivo, tá bom? Por exemplo, this area is for guests only, ok? Então, essa área é só para convidados. Então, como assim? Seguido de substantivo, nós temos o for, né? E aqui, se eu colocasse o to, teria que ser um verbo aqui. Mas como é um substantivo, né? Tem que ser guests, porque guests é convidados. Convidados é um substantivo, tá bom? Mas se eu tivesse aqui com o to no lugar do for, aqui eu teria que ter algum verbo, tá bom? Aí aqui, nosso to, né, pra gente finalizar, serve para indicar movimento, posição, destino ou direção. Por exemplo, they are going to Canada. Eles ou elas estão indo ao Canadá, para o Canadá. Então, sempre que eu for falar que alguém está indo para outro lugar, qualquer lugar, eu vou utilizar o to, tá bom? Para indicar duração de tempo, início e fim de um período. Por exemplo, I studied Portuguese from 25 to 2015, ok? Então, eu estudei português desde 2005 até 2015, ok? Então, para indicar aí início e fim de um período, entre as datas, você coloca aí o to, tá bom? Para indicar distância, por exemplo, it's about 2 blocks from the supermarket to her house. Então, são mais ou menos 2 quarteirões do supermercado para casa dela. Então, quando você for indicar alguma distância entre um lugar e outro, sempre usa o to, tá bom? E aqui para indicar comparação entre coisas, tá? I prefer pants to skirts. Eu prefiro calças a saias. Ou, por exemplo, I prefer apples to bananas. Eu prefiro maçãs do que bananas, tá bom? E foi isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido aí pegar a maioria das informações, tá? Anotem, é muito importante. Lembrando que essas regras, elas valem para a maioria das frases, porém vocês sempre vão encontrar exceções, porque o inglês é assim. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aí o que você achou da aula e deixe sugestões também para os próximos vídeos. Beijos e até a próxima aula!